Eu coloquei aqui, o título é o seguinte: Dicas práticas para quem quer se projetar sem lucidez. Eu fiz aquilo que é chamado, Euri, engenharia reversa, falando tantos anos sobre coisas que poderiam ajudar numa eventual saída do corpo. O que eu fiz aqui? Arrolei algumas dicas para quem não quer sair ou quem quer ficar com a lucidez baixa. Quem sabe, vendo o contrário, cai a ficha do oposto. Hein, Euri? Então eu resolvi inverter o raciocínio para ver se cai a ficha do oposto, tá bom? É uma forma didática diferente de fazer reflexões. Então vamos lá. Dicas práticas para quem quer se projetar sem lucidez. E eu vou pontuando aqui para vocês. 1. Durma com a cabeça coberta. Euri, quando você dorme com a cabeça coberta, você respira de volta o CO2, o gás carbônico que você expeliu, porque não tem passagem de ar, está coberto. E agora que começou a esfriar aqui em São Paulo, o que as pessoas fazem? Vira de bruço e tapa a cabeça com o cobertor e prende com o queixo, ela se embrulhou e fica respirando de volta o gás carbônico. Você pode perguntar a qualquer médico o que acontece se a pessoa respira de volta o CO2. A memória da pessoa fica ruim e o estado de lucidez fica alterado. Isso aí os próprios médicos explicam. Não é que impedirá uma saída do corpo durante o sono, mas na hora da volta, quando a pessoa encaixar no sono, dificilmente ela vai lembrar, porque na corrente sanguínea está circulando muito CO2, isso prejudica a memória do cérebro. Não é que isso possa impedir totalmente, porque tem gente que dorme de cabeça coberta e de bruço e tem memória, mas é mais dificultoso para a maioria. O ideal é estar sempre com a respiração livre. Dormir com a cabeça coberta prejudica não a saída, mas na hora da volta a rememoração das projeções. Isso aí é fácil da pessoa entender, mais CO2 do sangue, maior dificuldade na memória da projeção. Mesmo assim, toda regra tem exceção e vai ter alguém que só dorme de cabeça coberta e tem memória também, mas na média a maioria fica prejudicada. 2. Assista filmes de terror antes de dormir. Euri, uma pessoa não vai assistir um filme de terror de forma passiva, ela se emociona, ela fica no suspense, a adrenalina circula pelo sangue, ela fica excitada com a trama. Senão, por que você vai ver um filme se você não vai ficar envolvido, né? Euri, acaba o filme e a pessoa vai deitar. O que acontece? A adrenalina está circulando no sangue, ela não vai relaxar, nem sequer para dormir. E pior, se a televisão está no quarto e ela está com o controle remoto na mão deitada, ela desliga com uma mão e já vira para o lado caindo no sono. Não deu tempo do cérebro desintoxicar das imagens do filme. Ela vai passar a noite girando as imagens do filme em looping na mente dela, ou sonhando ininterruptamente com coisas do filme. Isso dificulta a saída, porque a adrenalina está circulando e dificulta também a memória. Caso haja uma saída, depois a memória vai ficar defasada. Não é uma boa assistir filmes muito intensos de suspense ou de terror perto da hora de deitar. E eu não estou dizendo que não é para assistir esse filme. Estou dizendo que na hora de deitar é ruim. Em outro momento está dentro do normal, mas perto da hora de dormir não ajuda nas projeções. 3. Evite ler sobre projeção consciente ou sobre temas espirituais elevados. Ora, uma das técnicas projetivas é a saturação mental sobre o tema da saída do corpo. Então, o que ocorre? Ler antes de dormir sobre saídas do corpo mantém o cérebro impregnado das ideias da projeção. Isso favorece a memória quando você voltar de uma eventual projeção. Leia todos os dias, mas não é durante uma temporada, é a vida inteira. Leia e durma pensando naquilo que você leu, porque não vai adiantar você ler algo antes de dormir e depois ficar pensando em contas a pagar ou em coisas do dia a dia. Você tem que arrastar para dentro do sono, até a hora que o sono vier, a ideia da projeção. E isso é mantido mais aceso na mente se você ler alguma coisa na hora de deitar. 4. Durma com a luz acesa, porque isso pode dificultar até o relaxamento do sono, né, Euri? Embora tenha gente que durma com a luz acesa, não é que impede a projeção, mas dificulta para a maioria. 5. Durma pensando em pessoas e situações negativas, Euri, para ficar nessa vibração ruim. Bom, não vai dar certo, né? 6. Durma junto de uma pessoa negativa, porque aí já está próximo, né? E aí a energia dela afeta a sua e você fica enroscado também naquilo. 7. Tenha preguiça de movimentar as energias e os chakras. Durma com a aura toda cristalizada e os chakras todos travados, sem sequer pensar nisso.
8. Evite a meditação. A meditação não tem a ver com a saída do corpo, mas a meditação tem a ver com a paz de espírito da pessoa. E a paz de espírito ajuda ela a relaxar na hora de deitar. Então, meditar antes de deitar ajuda, porque quando a pessoa deita, ela está mais tranquila. E isto pode favorecer a projeção. Não é que a meditação faz você sair. A meditação acalma a mente, equilibra. E isto depois poderá ajudar nas projeções. 9. Durma sem lembrar dos mentores espirituais. Imagine que você está só no universo, ninguém ama você e que você está exilado aqui na Terra. Gente, não dá. Muitas pessoas querem tirar das saídas do corpo as presenças extrafísicas. Autores mais céticos, autores mais religiosos querem tirar os espíritos das saídas, porque mistura a noção de presença de espíritos com doutrinas. E não tem nada a ver. Espíritos existem antes das doutrinas. E na saída do corpo se vê seres extrafísicos, sim. Ao falar isso, eu não estou defendendo doutrina nenhuma. Eu estou falando do que se vê na saída. E uma pessoa que de mente aberta lê a literatura de projeção em geral, vai ver claramente a presença de seres extrafísicos. Agora, como a pessoa lida com isso, é com ela. Agora, que eles existem, existe, mesmo que tenha gente dizendo que são coisas do diabo e gente dizendo que são criações da sua mente, né? Eu não tenho nada com isso. Eu estou falando com vocês bem claro. Espíritos existem, nós também somos, estamos encaixados na matéria e em nenhum instante deixamos de ser seres espirituais. Estamos apenas encaixados. Daqui a pouco nós vamos estar do lado de lá de volta. É inevitável. 10. Evite participar de trabalhos de assistência extrafísica junto com os mentores, ou seja, não tente ajudar ninguém com isso. Como eu falei, os projetores desencarnados que eu vi, que estavam bem, eram os que ajudaram os outros. 11. Seja arrogante, teimoso e pense que sabe bastante sobre a projeção consciente e a espiritualidade. A arrogância nessa área é fatal, Euri. E outra coisa, com o advento da internet, apareceram vários mestres de saídas do corpo na internet, um monte. Tá? E se a pessoa filtrar, não vai ver profundidade. E eu vou repetir, saída do corpo não tem dono. Tem muita gente por aí, mas filtrem, porque tem muita gente criando confusão com estudo de projeção ou querendo prender uma abordagem só, sem entender a abordagem de conjunto. 12. Evoque os seres espirituais avançados e reclame seu direito de só se projetar nos planos extrafísicos sutis, Euri. Viver se alguém vem te buscar. 13. Tenha bastante medo de espíritos, que é chamado de pneumofobia, medo de coisas aéreas e invisíveis, nome popular espiritofobia. Imagine, Euri, você tem medo de espíritos. A saída do corpo te joga no plano espiritual onde só tem espíritos. Se você tem medo de espírito, para que você quer sair do corpo? Porque a pessoa achou que era só um fenômeno material da pessoa sair e zanzar por aí, porque não aprofundou, não leu em geral para ver os relatos e a quantidade de relatos de presenças extrafísicas nas projeções. Está cheio de gente morrendo de medo e tentando estudar projeção. Não vai sair do lugar. 14. Não tenha confiança em si mesmo. 15. Cultive muitas mágoas no seu campo emocional, que isso vai criar bloqueios horrorosos nos chakras. 16. Coma bastante chocolate perto da hora de deitar. Por quê, Euri? O chocolate tem muita cafeína. Tem cafeína, gordura e açúcar. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo paralelo, Euri. De manhã, você tomou um cafezinho, uma bênção, né? Te desperta, te acorda. Eu adoro café também, Euri. E eu brinco com meus alunos dizendo o seguinte: sem café não é possível uma encarnação. Não é possível estar encarnada, que eu adoro café. Mas o que eu faço? Eu tomo 2 por dia e evito à noite. À noite eu tomo mais chá. Então o que acontece? A cafeína de manhã, porra, que legal, te ativou. Mas perto da hora de deitar, ela prejudica até o sono. Vai prejudicar a questão do relaxamento que leva às projeções. Isso é óbvio. E o que acontece, Euri? Chocolate tem muita cafeína. E o pior, a pessoa nunca come o chocolate sozinha. Ela come o chocolate, depois toma uma Coca ou uma Pepsi que tem cafeína e arremata depois com um cafezinho e vai deitar e fala assim, agora paz e luz. Não dá certo, ela está toda cafeinada. Tem gente, inclusive, Euri, que é chocólatra. Quando eu falo que o chocolate, perto da hora de deitar, prejudica por causa da cafeína, tem gente que fica irritada. Não acontece. Acontece sim. Eu vi até autor que fala, mas eu gosto de chocolate, eu como e não atrapalha. Mas atrapalha a maioria. É uma questão óbvia, Euri. Cafeína de manhã ativa o corpo. Porra, que legal, eu adoro. Cafeína na hora de dormir não é legal para dormir nem para relaxar.
Como que alguém não entende isso? As pessoas estão bitoladas, estão zoadas, o raciocínio mais simples elas não conseguem ter. Por quê? Estão presas em seus dogmas, sejam esses ou aquele. A visão geral não permite dogma. Eu estou falando de forma técnica. Cafeína acelera o metabolismo. Ponto. Converse com um médico, pergunte, pesquisa. Tomar excitante na hora de deitar não ajuda a saída do corpo, não ajuda nem a dormir. Agora, tomar um café de manhã, pô, que maravilha, um café depois do almoço eu não fico sem. Mas à noite, evite cafeína, seja do chocolate, seja do café e de outras coisas que tem cafeína, porque isso atrapalha. Então, aqui no livro, eu fiz, na verdade, engenharia reversa. Falei de coisas que atrapalham, tipo assim, você quer ficar sem lucidez na saída do corpo, faça essas coisas, para poder pontuar exatamente o contrário. Espero estar sendo bem claro para vocês com tudo isso que eu estou falando aqui, tá bom?